Agora sim, né? Beleza. Joia. Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí, Rodrigo, pela apresentação do nosso grupo, né? Queria falar, né, que é um desafio muito grande para a gente aí estar diante desse momento que a gente está vivendo, né, tentando trazer aí conteúdo que pode ser interessante tanto para quem está aí na graduação ou para quem tem alguma afinidade com o tema de eletrônica, né? Como o professor Rodrigo falou, eu sou professor lá do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora, desde 2010, né? Eu tenho mestrado e doutorado pela UFJF, né, pelo programa de pós-graduação da UFJF, Engenharia Elétrica, nos dois casos trabalhando com temas relacionados à iluminação, né? Então, a minha ideia hoje aqui é passar para vocês uma visão geral da aplicação da eletrônica de potência em sistemas de iluminação com LEDs, né? É claro que é um tema muito amplo, né? E eu vou tentar fazer uma revisão, assim, uma contextualização, apontando para algumas questões que são interessantes, né? E que relacionam muito bem a eletrônica aí nesse contexto. Bom, atualmente, né, a gente tem vários sistemas de iluminação que ainda continuam sendo usados, né, em várias aplicações, né. A eletrônica sempre teve presente aí, né, nessa questão da iluminação, né. Então, hoje em dia, os principais sistemas de iluminação que a gente tem trabalhado são a iluminação incandescente, né, iluminação fluorescente com lâmpadas fluorescentes tubulares ou compactas, iluminação com lâmpadas de descarga em alta pressão, né, mais comuns aí na iluminação pública, né, iluminação de ambientes externos, e os LEDs, que apareceram mais tarde um pouco, né, mas que já chegaram como uma alternativa que deve aí, num médio prazo, longo prazo, se tornar a única alternativa para sistemas de iluminação, né. As lâmpadas incandescentes, né, são aquelas que estão entrando em desuso devido à sua baixa eficácia luminosa, né? E essas lâmpadas, elas tinham uma característica de poder ser ligadas diretamente à rede elétrica, né? Então, isso fazia com que essa lâmpada seja a única tecnologia que não tem a necessidade de um circuito de acionamento específico, dedicado a fazer uma interface entre a rede elétrica de alimentação e a fonte de luminosa propriamente dita, né? Então, todas essas tecnologias aqui, né, fluorescentes, descarga em alta pressão e os LEDs, têm essa necessidade. As lâmpadas fluorescentes no passado trabalharam muito com soluções eletromagnéticas, assim como acontece ainda hoje, em muitos casos, na iluminação com lâmpadas em descarga em alta pressão, né? Devido a alguns problemas que existem para trabalhar com essas lâmpadas acionadas em alta frequência. Já os LEDs, por se tratarem, né, propriamente ditos já de diodos, né, o LED vem da sigla Light Emitting Diodes, né, que são diodos emissores de luz, eles já são dispositivos eletrônicos e, em praticamente todos os casos, vêm associados com circuitos eletrônicos para o seu acionamento. Mas por que a gente quer utilizar LED para iluminação, né? Então, eu trouxe aqui um gráfico do Departamento de Energia americano, né, que estão um tanto desatualizado aqui, porque os dados são de 2018, mas são os mais recentes que eu consegui encontrar, né? E ele traz para a gente aqui a evolução da eficácia luminosa de várias fontes ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente percebe aqui que os LEDs apresentaram, apesar de terem chegado mais tarde aqui, né, para atuação em sistemas de iluminação, né, ali por volta de 2008, eles começaram a ter um espaço maior no mercado, eles apresentam uma grande derivada aqui, ó, de crescimento da eficácia luminosa, até com projeções de elevações muito grandes aí, até o ano de 2030. O que é a eficácia luminosa? A eficácia luminosa nada mais é do que a relação entre os lumens emitidos por uma lâmpada, ou seja, o fluxo luminoso que ela emite, é a relação desta grandeza com a potência elétrica dada em watts, né? E com isso,
a gente tem uma figura que, quanto maior for o valor dessa eficácia luminosa, mais interessante seria a lâmpada para uma aplicação, porque uma vez que esse número é grande, significa que você precisa usar menos energia elétrica para iluminar um determinado ambiente. Além disso, além da eficácia luminosa ser muito maior do que de outras tecnologias, os LEDs apresentam uma vida útil muito elevada, que muito maior do que de outras tecnologias, uma alta robustez, um alto índice de reprodução de cor, é uma tecnologia livre de metais pesados, propicia miniaturização das soluções, né? Não trabalha com elevados níveis de tensão para ignição, como o caso de lâmpadas de descarga, provendo segurança, e uma série de outros fatores que são relevantes e fazem da tecnologia que tem uma tendência, né, a sua aplicação. Então, o estudo das fontes de luz, né, dá aqui para a gente ficar falando o dia inteiro, né, para a gente trabalhar muito. Mas eu estou fazendo só um apanhado geral, então nós vamos passar para a associação com LEDs, a aplicação com LEDs, né. Qual que é um dos problemas que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a trabalhar com LEDs para iluminação? Num primeiro momento, os LEDs que foram concebidos para iluminação de ambientes, eles foram concebidos com potências muito baixas, devido a uma série de limitações da tecnologia, né? Então, você tem LEDs aí que vão trabalhar com cerca de 3 watts, 2, 5 watts. Então, uma única unidade não seria suficiente para iluminar um ambiente. Daí, a necessidade da gente fazer associações dessas unidades, né? Então, a forma de associação dos LEDs vai trazer uma série de características para acionamento e de características da solução de iluminação. Coloquei duas aqui, mas a gente tem outras formas de associar, né? Então, aqui a gente tem primeiro, aqui querendo tratar, uma associação série de LEDs. Então, nessa associação LED de série de LEDs aqui, o que a gente tem de interessante? A gente tem a garantia da mesma corrente para todos os dispositivos. Com isso, eu garanto o mesmo fluxo luminoso, né, que todos os LEDs estão emitindo o mesmo fluxo luminoso. Isso é muito interessante para um aspecto de conforto, né, e também para um aspecto relacionado à deterioração dos dispositivos. Quanto mais corrente um dispositivo, aliás, se o dispositivo estiver trabalhando com correntes muito elevadas, né, acima daquelas que ele foi projetado para isso, ele vai ter uma redução da sua vida útil. Como problemas para essas associações em série, a gente tem uma elevada tensão no string. Então, se um LED desse aqui tem uma tensão direta de 3 volts, se eu tiver que associar 10 LEDs, eu vou ter 30 volts, né? Essas 10 LEDs seriam aí um exemplo de uma lâmpada para aplicação indoor, né? Mas se a gente fala de lâmpadas para aplicação externa, a gente teria que estar associando aí talvez centenas de LEDs, né? Então, você poderia chegar aí a ter 300 volts nesse string, né? O string é o nome que a gente dá para essa associação série de LEDs. Então, essa elevada tensão necessária para o acionamento dos LEDs pode ser um problema, né? Então, isso é uma questão que tem que ser considerada no momento dos projetos. Um outro problema é a questão da falha, né? Nesse tipo de solução, de associação, se um dos LEDs falha como um circuito aberto, a gente tem todas as lâmpadas apagadas. Então, isso confere uma baixa confiabilidade para o sistema. Já uma associação alternativa seria a associação série paralela. A associação série paralela resolve, em parte, né, essa questão das falhas, né? Porque se eu tenho apenas um LED aqui que falha, eu vou ter o quê? Um string desse, ou um grupo desses que está em série, se apagando, e não a lâmpada toda, o que é algo muito interessante, porque a gente pode identificar que houve essa falha e ir lá fazer uma troca ou uma manutenção, né? A gente garante também uma menor tensão no string do LEDs, que é aquela questão que eu tinha comentado aqui para a associação série. Então, aqui eu tenho vários grupos associados em série e uma tensão que eu posso, talvez, imaginar, né, que seja mais fácil de fazer acionamento. Uma desvantagem que vai aparecer nessa associação é o desbalanceamento de corrente entre os strings. Porque, apesar dos LEDs serem de mesma especificação, a gente não tem como garantir que a tensão direta de todos é exatamente a mesma, né, durante o seu funcionamento. Isso faz com que a tensão desse string seja diferente, tenda a ser, né, diferente desse. Como eles estão em paralelo, não tem jeito, então a gente vai ter desbalanceamento de corrente.
isso pode ser um problema, porque vai causar um desconforto e, principalmente, vai causar a diferente degradação dos strings, tá certo? Existem outras formas de associação, mas aí essa questão da associação é um tema de estudo, né? Uma coisa que é interessante, então, de se notar é que apenas a associação série vai garantir o fluxo luminoso uniforme. E a gente precisa desse fluxo luminoso uniforme para qualquer solução, né? Então, para as demais associações, a gente vai ter que usar circuitos dedicados para a equalização de corrente. E aí vem uma série de possibilidades, né, para trabalhar a equalização de correntes entre os strings. A gente pode ter soluções lineares, simples, conversores chaveados, malha fechada. Então, a gente pode trabalhar com um nível de complexidade muito alto, né, e uma confiabilidade também muito alta nesse dispositivo, né, dentro de um circuito de acionamento de LEDs. Então, aqui na equalização, a gente tem mais um tema enorme para estudo aí, né? Como eu estou passando só uma pincelada na coisa como um todo, eu vou chamar a atenção agora para esse cara aqui, ó, um regulador chaveado, que é exatamente a solução que vai conformar a tensão e corrente que vem da rede para poder acionar os LEDs. Né? Esse circuito, esse controlador chaveado, é o circuito de acionamento dos LEDs que a gente chama de controlador ou de driver. Né? Os LEDs não podem ser ligados diretamente, né, à rede, como eu disse, então por isso eles vão fazer uso de alguma solução para fazer esse controle da corrente. Então aqui eu tenho um exemplo, né, um diagrama de um exemplo de um driver, tá? Então, vindo da rede elétrica alternada aqui, eu tenho um filtro para interferência eletromagnética, um retificador simples, né, que vai fazer a conversão do lado CA para o CC, e aqui no lado CC eu vou ter, assim, não necessariamente, mas desejável, um estágio para correção de fator de potência, que é esse PFC aqui, que vem do Power Factor Correction, do inglês, né? Um barramento CC para estabilizar a tensão e alimentar um conversor principal, e esse sim vai ser conectado aos LEDs para conseguir limitar a corrente, ou fazer o que a gente quer, né? Fazer um processo de dimerização, por exemplo, né? Controlar o fluxo luminoso que está saindo. Então, esse é o diagrama de blocos, assim, básico, né, de um driver de LEDs. Ele pode ter um controle externo, né, com malhas fechadas, pegando uma realimentação de corrente nos LEDs, de tensão do barramento, para gerar estratégias de controle para o conversor principal, olhar aqui para a corrente de entrada, para fazer uma estratégia de controle para o conversor aqui de correção de fator de potência, né? Então, são várias as etapas que podem ser trabalhadas, que tem eletrônica de potência aplicada aí, né, dentro de um driver desse. Um ponto específico aqui, né, é o FC, correção do fator de potência. Por que a gente tem que corrigir fator de potência? Porque os circuitos eletrônicos tendem, por ser não lineares, né, a consumir correntes que não são lineares na rede elétrica. Então, a gente pode inserir aí problemas de qualidade de energia, que é inclusive um tema aí que o Fred vai falar na sequência aqui, né? Então, para a gente atender a algumas resoluções normativas e até recomendações, a gente precisa trabalhar com esse cara aqui, né, que é um circuito dedicado para correção de fator de potência. Como que a gente pode trabalhar isso? E, geralmente, como isso é trabalhado nos drivers para LED? Pode ser trabalhado com circuitos passivos, onde eu tenho componentes passivos, né, apenas indutores, capacitores, vão trabalhar na frequência da rede e, por isso, são volumosos. Né? Essa baixa frequência aqui, me desculpe, vai gerar reativos muito grandes. E a gente pode trabalhar com circuitos ativos. Aí nós vamos trabalhar ali com os conversores CC-CC para fazer essa tarefa. Vamos ter, então, componentes passivos e componentes ativos também, né? Chaves semicondutoras. Vamos trabalhar em altas frequências, aí tipicamente para drivers de LED, eu estou falando de frequências acima de dezenas de kHz, tá? E essas frequências altas vão permitir menor volume dos meus reativos, né? O que é muito interessante. Até por isso, estes caras são os mais utilizados nas soluções para LED. Um outro ponto que é importante, né, que é o conversor principal.
que a gente também tem muita coisa para estudar aqui, para quem vai estudar com iluminação, né? A intenção desse conversor principal é alimentar os LEDs com corrente constante, independente de variações que possam acontecer aqui na rede, ou em variações na própria carga, né? Queimou um LED, estragou um string inteiro, o que vai acontecer? O conversor principal tem que poder fazer essa corrente ser constante e alimentar de forma adequada os LEDs, para a gente prover a iluminação como a gente quer. É possível esse conversor embarcar uma série de funcionalidades, como controle de iluminação, da luminosidade, como controle de tempo, de liga, desliga, e muitas outras coisas, tá? Os conversores principais utilizados aqui nesses drivers, geralmente vão ser conversores CC, que vão utilizar, vão ser derivados, né, das tecnologias, dos conversores básicos, não isolados, CCCC, ou dos conversores isolados, ou então de conversores ressonantes, tá certo? Então, ou seja, a gente pode usar vários tipos de conversores CCCC aqui dentro, cada um vai ter umas características positivas e negativas, né? O que acontece em muitas soluções é que, como a gente tem um conversor CCCC aqui no PFC, na conversão de fator de potência, e outro conversor CCCC aqui no conversor principal, a gente trabalha a integração dos conversores para tentar reduzir a complexidade do circuito. Então, a integração de conversores é um tópico muito importante para quem estuda drivers para LED e também dispositivos para acionamento de outras lâmpadas, né? Como que se dá essa integração? Né? E melhor ainda, por que a gente integra? Para que a gente faz isso? A gente faz isso para reduzir o volume e peso dos drivers, para aumentar a confiabilidade, uma vez que a gente diminui o número de chaves semicondutoras, para possibilitar a simplificação do circuito de controle. Agora eu vou passar a ter a necessidade de controlar apenas uma chave, né, em vez de duas. Com isso, reduzir o custo do meu conversor, tá certo? A integração vai substituir 2 interruptores estáticos que estão em cascata, né, nas duas etapas, no PFC e no conversor principal, por um único interruptor estático associado com 2 diodos, né? Esses diodos são chamados de diodos de bloqueio, e nem sempre, a gente vai ver, né, que nem sempre são realmente necessários. Então, como se dá essa conversão? Vou só falar rapidamente aqui sobre a técnica de integração, né, dos conversores. A gente tem aqui, por exemplo, uma conexão, né, de 2 chaves que a gente chama de conexão tipo T, onde as 2 chaves têm em comum o terminal de fonte. Quando as 2 chaves se conectam dessa forma, isso dá origem a esta chave equivalente, que é uma chave única com 2 diodos de bloqueio, que seria a chave tipo T. A gente tem a chave tipo I também. Essa daqui, quando eu tenho a fonte de um conversor conectado ao dreno de outro, né? Para esse tipo de conexão, eu vou ter esse tipo de chave equivalente tipo π. Eu posso ter os 2 drenos conectados, dando origem à conexão tipo I invertido, e aqui eu tenho a chave equivalente e inversa. É a mesma coisa quando eu tenho o dreno do primeiro conectado à fonte do segundo, eu tenho o I invertido. E aí eu tenho que pegar e ir lá no meu circuito e trocar, né, para conseguir fazer um projeto desse conversor integrado. Coloquei aqui um exemplo, né, na verdade, antes disso, eu queria falar o que a gente precisa de característica para fechar, né, a possibilidade de integrar os conversores. Primeiro que eles precisam ter um ponto em comum. Tem que ter um ponto de conexão entre os 2 interruptores do circuito. Além disso, eles devem trabalhar na mesma frequência e razão cíclica, né? Os diodos de bloqueio nem sempre vão ser necessários. Isso vai ter que ser feita uma análise do circuito equivalente para ver se não tem uma redundância entre diodos resultantes da integração com diodos que já estavam no circuito antes, né? E um problema, né, ou uma limitação dessa integração é que esse interruptor único passa a ser submetido a esforços de tensão e de corrente de acordo com o tipo de conexão, né? Então, para as conexões tipo T e T invertido, a gente tem sobrecorrente, e para as conexões tipo π e π invertido, temos sobretensão. Agora, sim, eu tenho um exemplo aqui, ó, de um conversor, né, que é do circuito de drivers para LED que eu estudei no meu doutorado, né, que é um conversor que é boost para fazer correção de fator de potência, e um buck para fazer
a etapa de conversor principal. Como eles estavam em cascata e compartilhavam aqui, ó, source em comum, né, a fonte em comum, eu tinha uma conexão tipo T, e aí aplicando as técnicas de integração, eu chego nesse conversor aqui agora, que eu tenho uma única chave, e os meus diodos de bloqueio não foram necessários. A gente conseguiu fazer essa análise e verificar que os diodos de bloqueio não eram necessários, né? Então, aí a gente vê que são circuitos bem mais simples, né? O circuito agora tem uma forma mais simples, né, de se observar, uma dinâmica de funcionamento mais simples e, principalmente, estratégias de controle mais simples, uma vez que eu tenho uma chave única. Bom, isso que era o que eu queria falar com vocês aí, né? Espero que tenha sido útil, agradeço pela atenção, e quem sabe a gente não anima alguém a estudar essa área de iluminação aí, que tem muita coisa para trabalhar nisso daí. Obrigado, gente. Obrigado, Cláudio. Eu vou colocar aqui na tela uma pergunta do Elias Gabriel. Quais técnicas são usadas para esse controle de brilho dos LEDs? PWM é a mais usada? A técnica que a gente vai usar para o chaveamento dos conversores vai ser a técnica que a gente vai usar para o controle de brilho, né? PWM é amplamente utilizado e arriscaria dizer que é a mais utilizada, sim. Não quer dizer que é a única, mas é uma das mais utilizadas, com certeza. Agora tem um elogio aqui do Charles, na verdade, não é uma pergunta. Valeu, Charles. Pessoal, então, agradecer aí ao professor Cláudio pela apresentação, e depois você tem que fazer uma apresentação, Cláudio, só sobre integração e possibilidade de integração de conversores, porque isso a gente tem muita aplicação, né, de eletrônica de potência que precisa desses vários estágios, e aí é bem bacana, né? É aquela coisa, né, que a gente comentou, é um desafio para a gente, eu fiquei muito animado, na verdade, e a gente tem várias áreas aí que a gente pode estudar, né, como, por exemplo, a gente pode trabalhar com o pessoal na área de iluminação, propriamente dita, ou usar algumas técnicas que a gente usa especificamente, hoje eu vejo especificamente sendo utilizada para iluminação para outras áreas. Isso é bem bacana. Legal. Algum dos colegas tem algum comentário para fazer? Alguém que está acompanhando aí a gente tem alguma pergunta? Bom, se ninguém tem nada mais a declarar, vamos seguir aí a nossa programação. Obrigado novamente.